Oiê, tudo bem com você? Eu sou a Ju e este é o canal Chá com Leitura. Este é o momento de falar sobre os livros que eu li no mês passado e eu tenho que dizer que eu gostei muito das minhas escolhas, exceto por um pequeno detalhe que me tirou do sério, que olha, é sério, me irritou muito. Mas eu vou explicar e eu tenho certeza que você vai ficar do meu lado, tenho certeza que você vai me entender. Vamos lá? E o primeiro livro que eu li foi Sociedade das Relíquias Literárias, ano 2, de vários autores. Se você não conhece a Sociedade das Relíquias Literárias, é um clube em que você recebe todo mês no seu e-mail um conto diferente. Este livro aqui é um compilado de todos os contos que foram enviados no segundo ano desse projeto. E um a mais, que na verdade que foi traduzido apenas para este livro aqui. E como esses contos são aleatórios, o livro não tem um tema específico. Tem contos mais sombrios, tem contos de fantasia, tem vários tipos para qualquer tipo de leitor. Mas apesar dos contos terem gêneros diversos, uma coisa eu vou te dizer que vale muito a pena. Aliás, duas. Primeira, esses contos são de autores muito bons, muito renomados. E a segunda é que esses contos são contos meio que esquecidos. Então são contos que é difícil de você achar, são contos raros. Gostei muito dos contos selecionados, alguns eu já tinha lido, mas reli de novo sem problema nenhum, porque são histórias muito gostosas de ler, são muito bem escritas. E também, esse é o tipo de livro que é muito gostoso você ler antes de dormir, sabe? Deitar na cama e começar a ler, folhear, é muito gostoso mesmo. E o segundo livro que eu li foi Warbreaker, de Brandon Sanderson. Fazia muitos anos que eu dizia pra mim mesma que eu precisava ler alguma coisa desse cara, porque ele é quase que um mito no mundo da fantasia, né? Praticamente todos os livros que ele escreve são super sucessos, todo mundo adora. E eu tenho vários livros dele na minha lista de leitura, que até hoje eu não li, lógico. Mas aí eu decidi começar com este livrinho aqui e eu vou te dizer que livro legal! Sério, é muito bom. Antes de falar sobre o livro em si, eu quero falar que eu adorei o jeito como ele narra a história, como ele entretém a gente. Porque a história em si se passa em várias frentes. Não só porque tem vários pontos de vista, né, vários personagens, mas também se passam em tempos diferentes. E ele consegue manter a gente muito ansioso para saber mais. E é uma história tão complexa que eu nem sei muito bem como é que eu vou começar a explicar aqui, sem dar spoiler, óbvio, mas vamos tentar. Em primeiro lugar, eu vou passar alguns conceitos que eu acho que vão ajudar a entender melhor a história. Neste mundo, todo mundo nasce com um sopro. Eles chamam de breath, que pode ser respiração, respiro, vamos chamar de sopro. Esse sopro é quase como se fosse a alma da pessoa, mas é algo a mais, é alguma coisa que faz com que as pessoas tenham mais vida, mais vivacidade. E, por incrível que pareça, as pessoas podem abrir mão desse sopro. E essa doação de sopro tem que ser exatamente isso, uma doação, ele não pode ser tomado. E quando a pessoa abre mão desse sopro, ela continua vivendo normalmente. Em teoria, existem controvérsias, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Um outro ponto importante é que as pessoas podem acumular sopros. E quanto mais disso elas têm, mais fortes elas ficam. Isso é tanto fisicamente, porque a pessoa fica realmente mais forte, ela não adoece, ela para de envelhecer, quanto também com relação à magia. Porque nesse mundo as pessoas podem fazer magia, mas para isso elas precisam usar esses sopros quase como uma moeda de troca também. E o sistema de magia deste livro é muito interessante, porque além de usar esses sopros, que variam de acordo com a ordem que a pessoa, com a tarefa que a pessoa quer cumprir, elas também precisam dar ordens específicas e usar cores. E é isso mesmo, para você fazer magia neste mundo, você precisa usar um comando de voz muito específico, você precisa doar os seus sopros, que depois podem ser reavidos, e você também precisa usar alguma coisa colorida. Qualquer trapinho que tenha uma cor ali pode ser usado, mas essa cor some, vira cinza, ela não pode mais ser reutilizada. E as pessoas que conseguem fazer magia são chamadas aqui de despertadores, awakeners. Uma outra coisa interessante é que aqui algumas pessoas podem voltar à vida. E é exatamente isso. São pessoas que morreram, mas por alguma razão elas ganharam uma segunda chance de viver. Tá, dados esses conceitos, vamos voltar para a história. No começo da história a gente fica sabendo que houve uma grande guerra há muitos anos atrás. Essa grande guerra foi quase que uma guerra mundial aqui nesse continente. E ela aconteceu por causa de um desses retornados, uma dessas pessoas que voltou à vida. Ele queria tomar o poder de um país nesse continente, aliás, o maior país, o país basicamente fundador ali. Depois dessa guerra, a família real desse país fugiu e acabou fundando uma outra nação vizinha a esse grande país, que acabou sendo renomeado como Haladrim. E em Haladrim, todos esses retornados são tratados como deuses.
E não é só pelo fato deles terem voltado à vida, mas porque eles voltam muito fortes mesmo. Só tem um pequeno detalhe, que é que quando essas pessoas voltam à vida, elas têm um prazo de validade, porque elas só conseguem viver por uma semana, a não ser que elas consigam um sopro. Acontece que cada sopro que elas recebem faz com que elas vivam uma semana a mais. E caso elas não recebam esse sopro, elas acabam morrendo de novo. Mas como eu disse, em Hallandren, essas pessoas são deusas, ou seja, tem muita gente querendo doar. Na verdade não é doar, é vender, porque cada pessoa que abre mão do seu sopro para um deus recebe uma grande quantidade de dinheiro. Então você pode imaginar que nesse país o tal do sopro é quase que a moeda corrente. Não que seja de fato, mas as pessoas que têm muito sopro são muito bem vistas. E temidas também, claro. Mas isso é em Hallandren, porque em Idris, que é o país fundado pelaquela família real que fugiu depois da guerra, as coisas são bem diferentes. Enquanto em Hallandren o sopro é visto como uma coisa que pode ser vendida e comprada como se não fosse nada, como se fosse só um pedaço de pão, por exemplo, em Idris, isso é muito mal visto. As pessoas veem o sopro como uma coisa divina. Elas receberam aquilo quase como vender a alma, entende? Então elas veem o sopro como uma parte, um benefício que Deus deu para elas. Então lá os retornados são vistos como anomalias. Eles acontecem, mas eles não recebem sopros para continuar vivendo. Eles vêm, passam uma semana e morrem novamente. E os despertadores, aquelas pessoas que acumularam tanto sopro que conseguem fazer magia, são muito mal vistos, são vistos como pessoas pecaminosas. Uma outra diferença é que em Hallandren as coisas são extremamente coloridas, é quase que um carnaval o ano inteiro. E não só isso, as pessoas vivem no luxo, elas gostam de ostentar. Já em Idris as coisas são todas cinza, as pessoas gostam de viver quase como se estivessem em penitência. Elas acreditam que viver de um jeito mais sóbrio é o melhor. Agora, tendo a imagem desses dois países bem opostos na cabeça, imagine que deve haver um casamento entre o rei de Hallandren e a princesa de Idris. Acontece que Idris, esse país que foi fundado pela família real, fica num lugar muito estratégico. Ele é um ponto de passagem para várias rotas comerciais. E Hallandren quer muito essas passagens. Eu preciso ressaltar também que apesar de Idris ficar num lugar de difícil acesso, Hallandren tem uma força militar muito maior do que a deles. Então um acordo de paz foi feito. O rei de Idris mandaria sua filha mais velha para se casar com o rei de Hallandren, que é um desses hereges retornados. Agora imagina que apesar do rei ter preparado a filha mais velha dele durante a vida toda dela, para ela saber política, para ela saber as etiquetas sociais da corte, ela foi totalmente preparada para este casamento. Mas na última hora o rei não conseguiu mandar a filha mais velha. Ele simplesmente amava muito ela, ele não conseguia abrir mão dela. Então ele decidiu mandar a filha mais nova no lugar dela. Essa filha mais nova é totalmente o oposto da irmã mais velha. Ela simplesmente não sabe nada de nada. Muito porque ela não quis aprender mesmo. Ela fugia das aulas, ela não estava nem aí com nada. E aí de repente ela se vê no meio de uma corte, tendo que saber como lidar com as intrigas ali que acontecem por baixo dos panos e simplesmente não sabendo de nada. Acontece que tem muita intriga política correndo por baixo dos panos. O casamento aqui foi feito justamente para tentar acabar com a guerra, acabar com a animosidade entre os dois países. No entanto, essa intriga tem justamente o objetivo oposto. E a Ciri, a protagonista, tem que descobrir isso e tentar desviar, conduzir a situação da melhor maneira possível para evitar que o país dela seja aniquilado. Eu vou parar agora porque eu sei que daqui pra frente eu vou dar um monte de spoiler, então eu só vou dizer que eu amei essa história, o jeito como ela é contada, os personagens são muito legais, assim, não todos, tinha alguns que me davam nos nervos, muito, mas eu amei mesmo assim, eu gostei deles, gostei de odiar eles, mas eu gostei muito da história, do jeito como ela é contada, eu gostei muito do sistema de magia deles, que eu achei muito interessante. Toda essa história é muito empolgante, eu amei, eu com certeza preciso ler mais livros desse cara, porque ele é fantástico. Ah tá, antes de finalizar eu vou dizer que tem sim alguns furos na história, algumas coisas mal resolvidas, algumas coisas que não foram explicadas, mas pra mim não teve problema, eu gostei mesmo assim, achei muito legal, muito emocionante. E o terceiro livro que eu li foi Magia das Trevas, de Marjorie Brown.
Pelo nome você já sabe que é um livro bastante sombrio. Ele fala realmente sobre magia das trevas. Neste livro a gente segue o Dirk, um rapaz que no começo da história é um artista, um artesão humilde. Ele vive numa cidade dilapidada pela guerra, praticamente esquecida, e ele também vive quase que esquecido, na verdade quase que escondido. Logo no primeiro capítulo ele conhece o Terry, que é um rapaz bastante ambicioso. Ele está indo, na verdade, em busca de ascensão social. E nesse primeiro encontro dos dois, eles acabam descobrindo que os dois estão envolvidos com magias das trevas. Só que enquanto o Dirk realmente se entrega para essa magia das trevas, ele realmente tem certeza de que é isso que ele quer, e ele acaba sendo muito talentoso. Acho que justamente por ter essa resolução, né? Ele aceita o que ele está fazendo. Já o Terry, não, ele acaba sendo mais volúvel, digamos assim. O Terry tem bastante ambição, ele realmente acredita que ele poderia conseguir bastante coisa através da magia das trevas. No entanto, ele tem medo. Ao mesmo tempo que ele procura mexer com essas coisas, ele estuda sobre esse assunto, ele acaba participando das coisas que o Dirk faz. Ao mesmo tempo, ele tem medo, ele tá sempre pensando, e se Deus me castigar, e coisas assim. E talvez seja isso que faça com que ele não consiga ir tão longe nesses estudos das artes das trevas dele. Mesmo assim, ele sente muita inveja do Dirk, porque ele consegue fazer tudo que o Terry não consegue. Mesmo assim, os dois acabam criando laços, desenvolvendo essa amizade, e vão juntos nessa primeira etapa da jornada deles. Este livro é bem profano mesmo, tem várias coisas aqui que a autora descreve que você fica pensando de que lado que ela tá mesmo, sabe? Mas a história é justamente isso, a gente vê a personalidade do Dirk, que tem certeza do que ele quer, não tem medo nenhum, ele não acredita em nada, ele é uma pessoa extremamente irônica, bastante fria. E a gente tem o Terry, que é uma pessoa que sente muita inveja, ele realmente é uma pessoa ressentida, mas ao mesmo tempo ele quer ser aceito, ele quer ser reconhecido e ele tem medo do castigo divino. Basicamente, ele quer os benefícios fáceis das artes das trevas, mas ele não quer perder a alma dele. Este livro é muito interessante, é bastante sombrio, claro, mas tem muita coisa assim que faz você fazer aquelas reflexões, sabe? Sobre o caráter dos personagens, sobre conseguir coisas fáceis. Também é um livro bastante angustiante, toda a ambientação dele parece que... Sabe aqueles filmes de terror que você vai ouvindo a musiquinha e você fica esperando, meu Deus, o que vem agora, o que vem agora, sabe? É isso aqui, o livro inteiro é isso, o livro inteiro. Uma outra coisa que eu achei muito interessante é que este livro foi escrito lá no começo do século XX por uma mulher. E ela fala muito abertamente sobre as magias das trevas, ela fala muito sobre o demônio mesmo, faz algumas descrições bem específicas, sabe? Então eu fiquei imaginando como que as pessoas receberam este livro, porque aqui no final eles dizem que o livro acabou sendo um sucesso mesmo. E eu fico imaginando, meu Deus, como é que pode? O que as pessoas pensaram mesmo quando elas leram este livro lá atrás. Mas o livro é muito interessante, vale a pena ler, nem que seja só para analisar um pouco as formas que as pessoas têm de se perderem, sabe? E o quarto livro que eu li foi Mulherzinhas, de Louisa May Alcott. No meu vídeo de meta de leitura do mês passado, eu disse que eu ia pegar um livro da biblioteca, aleatório, e escolher no dia para finalizar o meu mês. E foi este aqui que eu escolhi. E eu vou te dizer que eu estava muito feliz com a minha escolha, porque essa história é maravilhosa, o enredo é muito envolvente, os personagens são super fofos, eu adorei tudo. Exceto que tem um pequeno problema, pequeno detalhe com esta edição aqui, que é o simples fato que eles só publicaram a primeira parte do livro. E assim, estando todos reunidos, cai a cortina sobre Meg, Jo, Beth e Amy. Se vai subir de novo, depende de como for recebido o primeiro ato deste drama doméstico intitulado Mulherzinhas. Faz mais de 100 anos que este livro foi publicado. Como assim que esses editores não perceberam que as pessoas querem a segunda parte do livro? Como assim que o cara para na metade do livro? O que deu na cabeça desse editor para fazer um livro pela metade? Quem é que faz um negócio desse, gente? Tá, calma. Eu sei que eu tô um pouco revoltada. E é engraçado que eu não gravei no mesmo dia que eu terminei, porque o primeiro pensamento que eu tive quando eu terminei foi, eu vou gravar. Mas eu falei, não vou, porque eu tô revoltada, eu vou esperar passar. Que aí eu gravo com calma, centrada, zen.
não deu certo. Mas tá, o que acontece é que a primeira parte do livro é uma introdução mesmo, assim, a gente fica conhecendo as meninas, as personalidades de cada uma delas, a relação entre elas, entre os vizinhos, os amigos, né? Como esses relacionamentos, como os laços entre essas pessoas acabam se formando. O que é muito gostoso, é muito legal. Só que o desenrolar da história vem na segunda parte. E eles não publicaram. Eu não sei porque, não consigo entender o que passou na cabeça. Como é que você não publica, gente? Sabe o que é pior? É que eu não vi um segundo volume deste livro. É sério, pode ser que estivesse ali do lado deste e eu não vi. Eu sou assim, pode acontecer, é verdade. Mas eu fico imaginando, e se não tiver? E se eles tiverem parado aqui? Porque não faz sentido, gente. Esse livro foi publicado no final dos anos 1800. Como que você pode pensar que não foi um sucesso, que as pessoas não querem saber o final? Porque tem trocentas edições desse livro, tem filmes, sei lá quantos mil filmes fizeram adaptando essa história. E aí a pessoa simplesmente não publica o final da história. Eu tô indignada até agora, gente, sério. E eu nem sei o que falar, porque até a primeira parte a história foi ótima, eu adorei, eu tava super empolgada. Sei lá, chegou num momento ali que os pais não estavam acabando, eu falei, nossa, mas vai acabar aqui? Ou será que ela vai correr no final, tipo novela, sabe? Que no último capítulo resolve tudo. Mas a história tava muito gostosa de ler, eu tava me envolvendo ali, tava me sentindo parte da família. E aí acabou do nada, então pode ser que a segunda parte não seja boa. E aí, eu vou falar que o livro é maravilhoso se eu não ler a segunda parte? Não faz sentido, né? Então eu só vou dizer que a primeira parte de Mulherzinhas é muito gostosa de ler, é uma história muito envolvente. É, como ela disse, um drama doméstico. Realmente, assim, a gente se sente assistindo uma novela, sabe? Mas bem familiar, muito gostosa, acolhedora. É muito gostoso, mas eu vou precisar chegar na segunda parte pra dizer se o livro é bom ou não, porque, não sei, né? De repente, desanda a história, né? Então, fiquem abertos este aqui, tá? E é isso, esses foram os livros que eu li no mês de fevereiro e apesar desse desfecho bastante infeliz, eu tenho que dizer que eu gostei muito das leituras que eu fiz. Foram leituras empolgantes, relaxantes, que me fizeram analisar várias coisas. Foi bem diversa, mas eu gostei muito. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de me dar um joinha e se inscrever no canal, hein? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.